Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Voltamos a falar de grande tribulação. Agora vamos nós reportar quando vai começar a grande tribulação. O que a Bíblia diz a esse respeito? E também se a igreja passa pela grande tribulação, não se os flagelos da grande tribulação vão atingir a igreja ou não. É isso que nós vamos ver, né, através das escrituras hoje. Portanto, vamos lá então. Olha, nós temos, amados, que entender uma coisa, que nós vamos estudar principalmente aqui o livro de Mateus, o capítulo 24. Nós vamos ver aqui os versículos 15 ao 22. Mas eu aconselho os irmãos a ver nesse mesmo texto aí do livro de Mateus, capítulo 24, veja desde o primeiro versículo, que é para entender assim melhor, né? É importante salientar, amados, que esse texto não se refere à igreja. Aqui Jesus está falando para os judeus. Portanto, não tem nada a ver o que acontece aqui com a igreja. Um outro detalhe é que o que o Senhor Jesus está falando aqui a respeito da grande tribulação é uma resposta a 3 perguntas. Então não se trata só da grande tribulação. Porque os discípulos perguntaram, vocês vão ver ali no versículo 3, que os discípulos, no versículo 1, os discípulos falaram a respeito do templo para o Senhor Jesus, mostraram, olha que beleza do templo. Então Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Depois, lá no Monte das Oliveiras, então os discípulos perguntaram para ele de volta. E daí eles fizeram 3 perguntas, que Jesus respondeu nesse contexto aí, do capítulo 24, né, praticamente inteiro. E depois passa para o capítulo 25 também, que fala a esse respeito. Então, essas 3 respostas que Jesus deu para ele, das perguntas deles, foi a primeira. Quando serão essas coisas? Ele estava perguntando essas coisas, o que eles conversaram com Jesus lá no templo. Que Jesus falou que o templo ia ser destruído, ia ser derrubado e tal. É uma pergunta que Jesus responde aqui. Que ia ser naquela geração ainda isso. E a outra pergunta que eles fizeram é qual será os sinais da sua vinda? Que Jesus respondeu nesse texto também. E a consumação dos séculos, quer dizer, o final de tudo. Então, veja que Jesus fala aos judeus a resposta a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos concernente aos judeus. Então nós vamos ver que a grande tribulação ela vai acontecer. E agora, como nós vivemos hoje no contexto da igreja, nós temos de entender isso aí, não misturar as coisas, que é para a gente não entender errado. Mas vamos ao texto. Aqui Jesus fala principalmente da grande tribulação. Hein? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, veja que está falando da Judéia, está falando da Palestina, não tem nada a ver aqui com o Ocidente e outras coisas. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Veja que está falando a respeito dos judeus, que Deus deu a lei para eles, e na lei estava escrito que o sábado eles não podiam andar numa distância maior do que cerca de 800 metros no sábado. Então você veja que está falando aqui sobre fuga. No sábado é complicado para quem está fugindo andar apenas 800 metros, né? Andar pelas cavernas, pelas florestas, pelas montanhas.
Prosseguindo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Quer dizer, essa grande tribulação é uma angústia, um sofrimento, como nunca existiu em tempo algum, e nem vai existir depois. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A gente abre um parênteses aqui para alguns detalhes, amado. Por exemplo, aqui esse último versículo 22. Tem umas outras versões da Almeida que está escrito assim, ninguém se salvaria. Daí dá a impressão, e muita gente entende assim, que a salvação eterna, que se não fosse abreviado aquele dia, tudo ia para o inferno, lá a igreja e tudo. Não é isso que o texto está falando, amado. Ele está falando de salvar a carne. Está falando de corpo físico, não está falando do espírito. Está falando de salvação da perseguição que vai acontecer nessa grande tribulação, especialmente em cima dos judeus. Certo? Então, uma vez entendido isso, vamos ver aqui, veja bem que no princípio do texto, que ele fala, quando vocês verem, estiverem vendo a abominação da desolação no lugar santo. O que nos leva a entender, amados, que quando acontecer a grande tribulação aqui, o que acontece? Se vai acontecer uma abominação no lugar santo, significa que vai ser no templo. Templo hoje não existe em Jerusalém, amados, não tem templo. Foi derrubado no ano 70, acabou. Mas estão trabalhando para construir um novo templo. O que mostra que quando a grande tribulação se desencadear, esse novo templo que estão para construir já estará construído quando acontecer a grande tribulação. Então leva algum tempo ainda para isso acontecer. Percebe? O templo estará funcionando como funcionou o antigo templo lá quando estava em pé, lá em Jerusalém. Certo? Agora veja bem que aqui fala do profeta Daniel, né? Quando vira que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Vamos ver algumas coisas a respeito da profecia que trata da grande tribulação. Só que, amados, não tem como nós falar de grande tribulação sem falar do anticristo. Porque o anticristo ele está intimamente ligado à grande tribulação. Ele vai ser um personagem ali, vai ser uma figura ali que vai figurar como principal ator ali na grande tribulação. Então, a gente tem que mencionar ele para entender melhor. Agora vamos ver a respeito do que o profeta Daniel, a respeito da profecia, né, do profeta Daniel, e a respeito do anticristo, para nós entender melhor. Vamos lá? Ó, em Daniel 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, note que nessa profecia de Daniel, aqui ele está se referindo ao anticristo. Esse que firmará um concerto com muitos é o anticristo. Então agora nós vamos entender o seguinte. No comecinho, quando a igreja for arrebatada, porque, amados, arrebatamento é uma coisa e a vinda do Senhor é outra. Arrebatamento, Jesus vem para buscar a igreja, e ele vem até as nuvens, até os ares, e a igreja vai encontrar ele nos ares. Os pés dele não pisam nessa terra. E a volta dele vai ser lá em Jerusalém, e os pés dele vão pisar sobre o Monte das Oliveiras. E ele não vem buscar ninguém, ele vem para destruir o anticristo e preparar a terra. São 1000 anos
preparar esse mundo para os novos céus e a nova terra que Deus então vai estabelecer, certo? Uma vez entendido isso, nós vamos prosseguir aqui então, a grande tribulação. Então o anticristo vai estar figurando aqui na grande tribulação. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. O que significa isso? Que, amados, veja bem que no texto de Mateus 24, Jesus fala, lá antes, né, do que nós limos ali, ele fala a respeito de princípio das dores, que significa dores como dores de parto, que começa dor leve e vai aumentando de intensidade a dor e vai aumentando a frequência, começa uma distante da outra e vai cada vez se aproximando mais daquelas dores até então acontecer o nascimento ali. E aqui então Jesus fala, né, desse princípio das dores. O que acontece? Nos nossos dias, amados, nós olhando os sinais, nós vemos que já está no comecinho do princípio das dores. Está no comecinho ainda. Que os sinais que Jesus falou, terremotos, guerras, rumores de guerras, fomes e diversas coisas que nós já estamos presenciando isso. Então nós já vemos assim um princípio de dores bem no comecinho. O que vai acontecer, amados? Esse princípio de dores vai aumentando, porque há como dores de parto, ele vai aumentando de intensidade, quer dizer, cada vez em mais lugar vai aparecer e cada vez com mais frequência esse sofrimento. E o povo vai ficar numa certa condição, desiludido com o governo, com tudo, que ninguém consegue resolver o problema, mas vai aparecer um sistema político com um homem com as ideias maravilhosas para resolver tudo. Daí o que vai acontecer? Todos os governos do mundo vão, vamos dizer assim, vão uma espécie de votar para que esse homem, então, ele seja o governo mundial. Ele então governe tudo, porque ele tem a proposta para resolver todos os problemas da humanidade. Ele vai ser aclamado e vai então ser, digamos assim, eleito um governador mundial, global. E o povo vai aplaudir porque ele vai prometer resolver os problemas e de início vai ser assim. Ele vai ter solução para as coisas. Mas veja bem, para isso ele vai firmar um concerto, ou seja, ele vai fazer uma aliança com muitos governos políticos, lado político. Ele vai fazer aliança com os governos mundiais, inclusive com o governo de Israel. É importante isso aqui, amado, a gente entender que Israel vai estar nesse concerto. Por quê? Porque aqui, falando do anticristo, diz que ele firmará esse concerto, ou essa aliança, por uma semana. Por que alguém firmaria um concerto por 7 dias apenas? Não é o caso da gente esmiuçar isso agora, porque levaria muito tempo. O tempo do vídeo não permite isso. Mas de outros estudos a gente entende que essa semana profética aqui é uma semana de 7 anos e não 7 dias. É uma 7 semanas de anos. Agora o que o texto diz aqui? Vocês vejam que aqui ele diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Portanto, se vai ter sacrifício e oferta de manjares, o templo estará funcionando. Está acontecendo sacrifício e oferta de manjares normalmente lá. E essas ofertas de manjares e sacrifício é que nem era no passado lá na nação de Israel. Era adoração a Deus, era um cumprimento da lei, com sacerdotes e tudo. Então, o novo templo que vai ser ainda construído vai estar funcionando normalmente.
com suas ofertas e seus sacrifícios. Agora, o que que acontece? Esse anticristo, ele faz uma aliança de 7 anos com as pessoas, mas o que que acontece na metade da semana? Ou seja, quando completar 3 anos e meio, ele vai chegar no templo e vai dizer aí, pessoal, tira tudo daqui, que daqui para frente não vai ter sacrifício, oferta de manjares, tira o Deus de vocês, cai fora, joga tudo no lixo, que agora o Deus sou eu. E eu vou me assentar aqui, vou pôr o meu trono aqui, a partir daqui do templo eu vou governar, e eu sou o Deus agora. Entende? Então ele faz com que a oferta de manjar e o sacrifício sejam cortados, sejam tirados. Isso na metade da aliança, ele quebra a aliança com os judeus. Agora aqui que o bicho vai pegar, amado, porque daí os judeus eles dão a vida em defesa das coisas de Deus. Então os judeus vão se levantar e vai começar a guerra mundial. Aqui, amado, vai morrer muita gente. Só o que que acontece? Lembra que Jesus, quando ele veio aqui neste mundo, ele era o Messias prometido aos judeus, mas só que os judeus não o aceitaram, rejeitaram ele, expulsaram, crucificaram, tiraram ele fora, rejeitaram de todas as maneiras. Então, o que acontece? Agora, quando os judeus tiverem, como vocês viram ali, a grande tribulação, fuga no inverno, grávidas, e mulheres que amamentam sofrendo para se esconder nas cavernas do lugar, assim, porque a perseguição do anticristo para acabar com o judaísmo vai ser a maior que já aconteceu. O holocausto foi 6 milhões de judeus que pereceram. Aqui, amados, a intenção aqui é exterminar de vez, porque eles são o povo de Deus, o povo da adoração a Deus. Então o anticristo ele se assenta, veja que ele se assenta lá no templo como se fosse Deus. Então ele quer eliminar Deus da mente das pessoas, para ele ser adorado como Deus. Então a perseguição é enorme. E o que acontece? Então, no meio da semana, ou seja, no meio do contrato, no meio da aliança, ele quebra a aliança e vai lá para o templo. Aí, quando os judeus estiverem ali desesperados, vendo que não tem mais saída, é que acontece a volta do Senhor Jesus lá, para salvar eles. Daí que diz que se Deus não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria. Então, o que Deus abreviou aquele dia? Enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo vindo agora como rei e como vencedor, não mais como aquele derrotado lá na cruz, mas como vencedor. E ele então agora aqui ele vai salvar, veja bem, vai salvar a carne daquelas pessoas que aparecem que ninguém se salvaria se não fosse abreviado os dias. Veja como é aquela abreviação, é da morte física, porque daí Jesus vem, salva os judeus da morte física. Eles vão entender que crucificaram o seu Messias lá atrás, vai ser uma lamentação, vai ser um arrependimento como nunca houve, e vai ser uma conversão como nunca houve dos judeus. Aí eles vão aceitar o seu Messias, então de Jesus salva eles fisicamente e espiritualmente também, porque daí eles se converteram ao Senhor. Certo? Agora veja aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Aqui fala a respeito do anticristo mais declarado. Veja bem. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica. Veja bem, o que nós vimos tudo aqui, profecia e tudo mais a respeito dos judeus, a respeito de Israel. Agora aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja, mas fazendo menção na volta do Senhor Jesus lá para Israel.
Entende? Então ele veja aqui, ó, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, presta atenção, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola ou cartas, que seja, né? Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quer dizer, vai aparecer antes da volta de Jesus, vai aparecer muitos anticristos, vai aparecer muitos dizendo que é Jesus. Como já estão fazendo hoje. Hoje, quanta gente está se aparecendo aí dizendo que é Jesus. Que é Jesus ressuscitado, que voltou, que é a vinda dele. Então aqui, amado, já diz que não é para se perturbar. Aqui está falando para a igreja, para mim e para você. Que não é para nós nos perturbar com notícias de que o Senhor já voltou. E também, veja bem aqui, fala sobre, para não se perturbar por espírito. O que é espírito? Revelação. As revelações, profecia, essas coisas que diz que Deus está revelando, está mostrando, não é para ir nessa conversa, amada, nem por palavra ou por carta, ou seja, por escrito alguma coisa, dizendo, olha, pegar, olha, meus irmãos, aqui está escrito, olha, está escrito na Bíblia, que o Senhor Jesus está voltando, isso e aquilo. Não é para acreditar, mas porque o arrebatamento, sim, buscar a igreja a qualquer instante, é iminente. E nós vemos que está às portas. Mas a volta do Senhor Jesus para reinar não é tão logo, não. Vai demorar ainda algum tempo, porque o templo nem está construído ainda. Então, amado, é o conselho do apóstolo Paulo que para não se perturbar com notícias. Agora o que diz mais aqui, ó? Verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque não acontecerá o que a volta do Senhor Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição. Homem da iniquidade, filho da perdição é um só, é o anticristo. Então não acontecerá a volta do Senhor Jesus para Israel, para reinar por 1000 anos, sem que antes venha o anticristo. Quer dizer, o anticristo vem antes de Jesus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês percebem que, você lembra que nós vimos aqui no comecinho do nosso texto aqui, que fala da profecia do profeta Daniel sobre a abominação da desolação no lugar santo, ou seja, dentro do templo, no lugar mais sagrado. Então mostra que o templo vai estar construído, o anticristo vai aparecer antes do Senhor Jesus, vai ser o governo mundial, vai fazer aliança principalmente com Israel, porque ele vai parecer bonzinho, vai parecer muito amigo dos judeus e de Deus e concordar com o templo, tudo lá, mas isso para ganhar a confiança dos judeus. Porque na metade da aliança, ele quebra a aliança. Quando ele tiver, digamos assim, confiante de tudo, aí ele dá o golpe, ele dá o bote como a serpente nos judeus. Ele vai tomar o templo de assalto, vai entrar lá e vai instalar ali o trono dele. É abominação para os judeus isso, lá dentro do templo. Veja bem como um texto leva a outro e traz à tona todo esclarecimento. Então, amados, o intuito deste vídeo hoje era fazer isso, porque as pessoas estão dizendo, olha, Jesus está voltando. Você vê na internet, é terrível, como o pessoal aí que quer dinheiro em cima de notícia,
cima de aterrorizar a mente das pessoas, estão colocando isso aí, que Jesus está aí, que a grande tribulação já vai começar amanhã, porque não sei o que. Quer dizer, inventam todas essas coisas para que o povo corra lá, vê os vídeos, aquelas coisas, e tudo isso rende dinheiro. Então o interesse está em explorar, em manipular a mente das pessoas. Mas, amados, aqueles que dão crédito à verdade, aqueles que analisam o que ouvem, não acreditam em tudo que escuta, mas vai conferir, vai ver nas escrituras se confere, essas pessoas não serão enganadas. Agora, esses que têm preguiça de Bíblia, que quer pegar tudo já masticadinho e vai acreditar, vai cair nas armadilhas desse tipo. Você viu o conselho do apóstolo Paulo ali. Para ninguém cair nessa de que Jesus já está voltando já instalar o reino dele aqui, que o anticristo já está aí, já tá... Ainda a igreja está aqui na terra, mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não aparece. Agora, no momento que o Senhor tirar a igreja daqui, que ninguém tem ideia, ninguém pode dizer que vai ser tal tempo. Qualquer um que dizer que o arrebatamento vai ser tal dia, pode pôr lá no rol dos falsos profetas. Porque ninguém sabe. Pode ser agora, daqui a pouco, ou pode levar anos. É o Senhor só que sabe. Então, o que acontece? Nós vemos sinais como apostasia e coisas que estão próximos do arrebatamento acontecendo. Nós temos que estar prevenidos e preparados para o arrebatamento 24 horas por dia. Mas vai ser quando o Senhor assim o determinar. E antes que aconteça o arrebatamento, não vai acontecer a manifestação do anticristo. E a volta do Senhor Jesus para instalar o milênio aqui na Terra, né, o seu governo aqui na Terra, não vai acontecer sem que antes o anticristo esteja em ação. Você percebe? Então a grande tribulação, para ela começar, primeiro tem que ter esses eventos, tem que anteceder a grande tribulação. Ou seja, antes da grande tribulação vai acontecer o arrebatamento da igreja, o anticristo vai ser revelado e então começa. E o auge dessa grande tribulação, o ápice vai ser quando o anticristo, então, ele se assentar lá no trono querendo ser Deus. Porque daí Jesus vai voltar e daí é com Jesus que ele vai se ver. E a palavra de Deus nós diz que o Senhor Jesus vai destruir ele com o sopro da sua boca. Certo? Eu vou deixar aqui, amados, um resumo para nós encerrar esse vídeo aqui, para que os amados vejam aqui, então, espécie uma escatologia ali a respeito disso aí. Vamos lá, ó, bem rapidinho. Veja bem, o primeiro evento que nós podemos entender é o princípio de dores, que são sinais que já estão acontecendo, que mostra que está se aproximando. No princípio de dores aqui vem o arrebatamento, que não se sabe a hora. Veja bem, o princípio de dores praticamente já começou. Então o arrebatamento é iminente. Princípio de dores, em seguida o arrebatamento. Após o arrebatamento, em seguida o anticristo é revelado. Revelação do anticristo. Ele vai se parecer dizendo que é o salvador de tudo, e os judeus vão acreditar que ele é o Messias escolhido. Sabe? Depois do aparecimento do anticristo, ele vai fazer aliança com validade de 7 anos, inclusive com o povo judeu. Na metade desses 7 anos, ele vai proibir os eventos no templo, enfim, a oferta de manjares, os sacrifícios, aqueles trabalhos do templo, ele vai tirar tudo ali e ele vai se sentar. O que acontece? Em seguida, uma vez proibido os sacrifícios ali no templo, o que acontece? Ele vai colocar o trono dele ali e vai exigir adoração como se fosse Deus. Nós vimos isso
nos textos que nós limos. E quando acontecesse que eles forem pôr o trono dele no lugar santo, lá no templo, é o momento que Jesus volta. E daí Jesus volta, daí, amados, aqui nós encerramos o vídeo, porque daí a volta de Jesus, daí já tem outros vídeos que tratam desse assunto mais detalhadamente. Então nós vamos ficando por aqui. Esse vídeo, amados, Deus me põe no coração, que é para tirar essas mentiras dos aproveitadores aí, que se aproveitam da simplicidade, da fé dos outros, daqueles que não sabem ler, e até mesmo daqueles que têm preguiça de ler as escrituras. Então está aí este vídeo, amado, para quem desejar conferir com as escrituras e não ir na conversa dessas notícias, desses arrebatamentos, visões, profecias e testes, etc. de hoje, porque, se amados, fosse para nós acreditar em visão e profecia hoje, então por que Bíblia? Porque Deus ia preservar a Bíblia todos esses anos que tem preservado. Não teria, veja bem, não tem fundamento. Se Deus ia revelar através de profetas hoje, por que nós teríamos o escrito? Eu prefiro ficar com o escrito, eu tenho mais confiança do que nessas profecias, visão e arrebatamento de hoje. Certo? Mas enfim, cada um, né, faz lá como quer. Fica aqui o vídeo para que cada um confira e cada um, então, mais certo, né? Ore a Deus, peça direção. A Bíblia nos ensina, se a gente tem falta de entendimento, de conhecimento, peça a Deus que Ele dá e não lança em rosto. Certo? Ficamos por aqui. Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, família de vocês. Ore por mim e pela minha família também, amados. E minha gratidão a Deus em primeiro lugar, a cada um de vocês por estar aí com a gente, né, no dia a dia, nos nossos estudos. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Estamos combinados? Até o próximo vídeo, então. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se o Senhor nos permitir.